Jéssica, corre aqui rápido. Eu fui parada numa blitz e por conta dos meus débitos de IPVA estão querendo guinchar o meu carro. Acontece que eu já li na internet que não é possível guinchar o carro por conta de débitos de IPVA. Então corre, vem aqui me salvar. Essa foi a ligação que eu recebi no início dessa semana de uma cliente amiga do nosso escritor. Então eu vou explicar para você se é possível ou não remover o veículo por conta de débitos de IPVA. E óbvio, vou contar para vocês o que aconteceu nesse caso. Primeiro, preciso explicar para vocês que o IPVA ele é um imposto que é pago anualmente por todos os proprietários de veículos automotores. Como todo imposto, ele tem caráter compulsório, ou seja, obrigatório, e deve ser pago todos os anos. O ente tributante responsável por esse imposto são os estados. E é por isso que costuma ter uma variação aí do valor do IPVA de um estado para o outro. Porque o estado é um ente autônomo e que pode ali criar, obviamente, dentro dos critérios da própria Constituição Federal, o valor do imposto devido no seu estado. Então, lembrando, imposto obrigatório, compulsório, precisa ser pago todos os anos pelos proprietários de veículos automotores. Ultrapassada essa etapa de explicar, obviamente, de forma bem superficial sobre o IPVA, vamos para o nosso caso concreto. O que a gente tinha ali? A gente tinha um veículo com débitos de IPVA de mais de um ano vencido, tá? E além disso, a gente tinha também um veículo que tinha um valor vultoso de multas pendentes, multas que foram aplicadas por infrações e que não estavam quitadas. Aí a gente tinha também a nossa cliente entendendo que o veículo dela não podia ser removido por conta desses débitos. Em primeiro ponto, por que existe esse entendimento de que o veículo não pode ser removido por conta desses débitos, melhor dizendo? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz lá, né, dentre os seus artigos, quando ele fala das medidas administrativas, ele fala que se a irregularidade puder ser sanada no local de que for, né, identificada ali a infração, então tá tendo uma blitz, naquele momento você é pego por conta de débitos de IPVA e multas, e aí se você puder pagar naquele momento esses valores, não deve acontecer a remoção do veículo. É por isso que existe esse entendimento. Só que o que é que acontece? Além disso, a gente tem um próximo parágrafo que fala, né? Olha, mesmo que não possa ser sanada a infração no momento que for, né, identificada pela autoridade, né, que faz a fiscalização, mesmo que ela não possa ser sanada, ainda assim, se o veículo não oferecer condições de perigo, né, se ele for seguro, se houver segurança para que esse veículo continue transitando, não será feita a remoção do veículo. É por isso que muitas pessoas interpretam de que esses débitos, eles não geram a remoção do veículo. Mas tem um porém. E o porém é o seguinte: o parágrafo subsequente a esse, que está lá no Código de Trânsito, que diz que não se aplica a remoção nos casos em que ou a irregularidade puder ser sanada no local, ou ainda que não possa ser sanada, se não oferecer risco. O veículo ele pode continuar, né, sendo conduzido por condutor habilitado, obviamente, né? Então, na sequência desse, a gente tem um próximo parágrafo que fala o quê? Não se aplica isso caso não esteja ali o veículo devidamente licenciado, porque ele faz ali alusão ao artigo que fala sobre isso. Então, essa questão de infração ser sanada ou não oferecer risco não se aplica se o veículo ele não estiver devidamente licenciado. E para que o veículo esteja devidamente licenciado, ele precisa estar com o IPVA pago, assim como todas as multas também que foram geradas pelas infrações de trânsito. Então, apesar da gente ter ali aquele artigo que diz que pode, né, o veículo pode continuar rodando, e isso faz com que muitas pessoas entendam que ele não pode ser removido, logo na sequência a gente tem um próximo artigo que fala que isso não se aplica nos casos em que o veículo ele não esteja licenciado. Então, de fato, a gente pode sim ter o veículo removido e levado para o pátio por meio de um guincho se estivermos com débitos de IPVA ali pendentes, né? Isso, lembrando que é um imposto e que é obrigatório e deve ser pago anualmente por todos os veículos, por todos os proprietários de veículos automotores. Não dá para escapar do imposto.
Jéssica, vi esse vídeo e fiquei preocupada. Pensava que não podia remover meu veículo e estava bem tranquila, rodando aí com o meu débito de IPVA. Bom, para você regularizar agora, você precisa saber que estando em atraso incidem juros e multa de mora. Multa de mora é multa pela demora no pagamento. É uma multa pelo próprio atraso. Lembrando que, se você for notificado a pagar esse IPVA atrasado pelo ente tributante, nesse caso o Estado, além da multa de mora, incidirá também a multa por infração, porque você foi notificado. Existem alguns estados que notificam e falam para você, olha, se você pagar antes de eu ajuizar a execução fiscal, eu consigo aí reduzir essa multa pela metade, sempre tem um percentual, depende do estado. E é engraçado que na semana retrasada fui procurado por uma colega também, inclusive, que estava ali com o seu veículo com débitos de IPVA e tinha sido notificado pela Secretaria da Fazenda, nesse caso estadual do estado da Bahia. E aí ela falou, Jéssica, a multa é muito alta, dá uma olhada para mim aí, o que eu consigo fazer. E aí quando eu entrei para verificar, já tinha na própria notificação, né, uma mensagem da Secretaria da Fazenda falando, ó, essa multa ela pode ser reduzida se você pagar antes do ajuizamento da execução fiscal. Então na mesma hora eu gerei ali para ela a guia que derrubou a multa pela metade e ela conseguiu quitar o IPVA sem essa multa por infração, que é diferente da multa de mora. A multa de mora é a multa pelo atraso, tá bom? Então, se você quer regularizar a sua dívida, saiba que pagando ela a destempo, fora da data de vencimento, você ainda tem esses acréscimos, né, que vão ali onerar ainda mais o valor do seu IPVA. Mas é importante ter o IPVA em dias e evitar que o seu carro seja removido para o pátio, porque ali, além de, para você tirar o veículo, ter que quitar tudo isso, né, o IPVA, coincidência de multa, de juros, multa de infração, se você for notificado, você tem que pagar também as suas próprias multas de infração de trânsito. Além de tudo isso, você tem que pagar o guincho e o pátio. Então, fica bem mais caro do que o próprio valor do imposto. Por isso é importante estar ali com todos os tributos pagos, inclusive o IPVA, para evitar que você seja aí, né, tenha o seu veículo removido e acabe tendo um ônus ainda maior para regularizar a situação. Jéssica, já entendi tudo o que você falou, mas uma das coisas que eu li na internet ainda me deixou aqui com a pulga atrás da orelha. Eu vi muita gente falando que o fato de a autoridade, né, levar o meu veículo, remover o meu veículo por conta de débitos de IPVA é inconstitucional. Primeiro, por conta de confisco. E segundo, por conta de ferir o direito de ir e vir do cidadão. Isso faz sentido? Antes de eu te dar a resposta, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Se as informações que eu estou trazendo para você aí fazem sentido, elas estão acrescentando, isso é bem importante para a gente. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana a gente sobe vídeo novo com muita informação para você. E agora que você já deixou o seu like, eu vou te dar essa resposta sobre a questão da inconstitucionalidade ou não da remoção do veículo por conta de débitos de IPVA. Olha, isso já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que esse dispositivo que consta lá no Código Tributário, não. Ai, meu Deus, eu falo de tributário, apesar de que tem a ver no tributário, porque você está falando de IPVA, né? Mas deixa eu voltar aqui. O Supremo já decidiu que esse dispositivo que consta ali no Código de Trânsito, ele é constitucional e que não fere o direito de ir e vir. É realmente aí uma penalidade administrativa por conta de débitos do imposto e que acaba sendo uma medida coercitiva para que o cidadão ele pague o tributo, que é, como eu falei para você lá no começo do vídeo, compulsório, obrigatório, não tem como fugir do imposto. E para a gente finalizar, eu vou contar para você o que aconteceu no caso dessa cliente. Sem surpresas, o veículo ele foi removido para o pátio, né? Porque como existia débitos de IPVA de mais de um ano, mesmo que ela quitasse ali naquele momento, não ia conseguir quitar o licenciamento, né? Porque ele não ia cair no sistema automaticamente. Um outro ponto é que, para que você esteja de acordo, né, com o Código Tributário, não, Código Tributário não. Para que você esteja de acordo com o Código de Trânsito, você precisa estar sempre portando o documento. E não ia ser possível isso no caso dela, porque iria demorar para cair no sistema e ela não iria conseguir imprimir ali aquele documento na hora. E como o Código de Trânsito prevê, é possível sim a remoção do veículo. Então, neste caso, ela teve sim o veículo removido, levado para o pátio. E aí, para conseguir tirar de lá, vai precisar quitar
todos os débitos de IPVA e multas de trânsito. Lembrando que o IPVA vem com todos aqueles acréscimos que eu falei para você. Então, o melhor é sempre estar em dias com seus impostos e evitar que as medidas administrativas ali dos órgãos fiscalizadores sejam aplicadas, porque isso vai acabar ficando mais caro para você.